Olá, amigos do nosso canal. Eu gostaria de fazer mais um vídeo sobre Emanuel Swedenborg. Então, o Emanuel Swedenborg tem aqui uma imagem dele, não, aqui desse lado aqui, bem aqui. Foi um místico sueco do século XVIII, né? Eu sempre começo o vídeo fazendo uma breve apresentação dele, mas nós temos muitos vídeos nesse canal, né, que falam sobre ele. Eu vou deixar aqui um link para vocês acessarem. Aí perto do lado, na parte do canto direito do vídeo, né, bem do lado da imagem do Swedenborg, vocês vão ver um link para vocês acessarem os vídeos, tá? Tem vários vídeos falando da biografia dele, da vida e da obra de Emanuel Swedenborg, mas só em poucas palavras, brevemente, ele foi um revelador, um iluminado, que recebeu por revelação uma doutrina espiritual que eu acredito ser a doutrina para nós hoje, né? E além das revelações que ele teve do mundo espiritual, que ele esteve com os anjos, conversou com os anjos durante várias décadas, ou seja, fora do corpo, mas ele também, outra frente de trabalho dele era a revelação do sentido interno das Escrituras, né? Então, o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela possuía um sentido interno, né? Num nível, digamos assim, correspondencial, né? Num nível, digamos, mais representativo, né? O sentido espiritual. E também um sentido mais supremo, que é o nível celeste, que é o sentido celeste, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão acerca do sentido espiritual de uma passagem que se encontra em Gênesis 30, versículos de 25 a 34, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai se centrar no verso 31, mas eu vou ler os versos anteriores e posteriores um pouco para a gente contextualizar o texto no contexto, né? Quer dizer, a explicação vai se basear nos Arcanos Celestes, número 3.993, né? Então, os Arcanos Celestes é um dos livros escritos por Emanuel Swedenborg, né? E uma obra extraordinária em vários volumes, e que ainda se encontra em processo de tradução para a língua portuguesa, mas que foi escrita originalmente em latim e está disponível em inglês, francês, né? Mas a gente vai fazer um estudo sobre ela que eu peguei do inglês e eu vou compartilhar com vocês, né? Mas antes, vamos ler a passagem das Escrituras que é interpretada em seu sentido espiritual por Emanuel Swedenborg, né? Então, gente, trata-se de Gênesis, que vai do verso 25 ao verso 34. E depois que a Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe que trabalhei para você. O quanto trabalhei para você, digo. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quanto farei algo em favor de minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó.
Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, eles serão o meu salário. A minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Né, gente? Então, essa é uma passagem que eu queria estudar com vocês. Né? Então, no sentido interno, né, existem duas abordagens, dois níveis aqui, né? O nível supremo, né? E o nível mais, como está aqui, representativo, né? Mas, assim, de início nós podemos dizer que o Jacó é o bem da verdade. Né? Para a gente poder, eu tenho que fazer algumas considerações acerca da doutrina de Swedenborg para a gente poder entender, né, esse estudo. Swedenborg diz que os dois essenciais, que são a essência do próprio Deus, né, do próprio Senhor, são a divina verdade e o divino bem. Não existe nenhuma verdade que não esteja, de alguma forma, né, ligada ao bem. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na doutrina de Platão já existia essa ideia, né? Que a beleza, a bondade, né? O belo, a bondade, né? O bem e a verdade estavam unidas na filosofia de Platão. Né? Então, muitos falam da unidade ética e estética. Né? Então, segundo o Platão, né? Nada pode ser considerado belo se não for verdadeiro e bom. Nada bom e belo pode existir se não for verdadeiro. Nada é belo e verdadeiro se não for bom. Né? Então, isso é uma coisa que a gente já vê, né, nos filósofos antigos, né, essa tendência de ver, né, a verdade e o bem como estando unidos, ou seja, em análise eles são diversos, mas em síntese eles são praticamente a mesma coisa. Né? E Swedenborg ele vai dizer exatamente isso, que esse texto vai falar sobre a regeneração. A princípio fala da glorificação do Senhor no sentido supremo, mas no sentido mais representativo, isso está falando da regeneração espiritual, da regeneração do homem. Né? A doutrina de Swedenborg ela versa sobre a regeneração do homem. E então o homem está em estado caído, em estado degenerado, e na nossa condição, a verdade e o bem estão separados. Né? Então, o receptáculo, a mente, segundo Swedenborg, ela tem dois hemisférios, ou dois vasos, né? O entendimento e a vontade. Né? O entendimento é o receptáculo da verdade e da sabedoria, ao passo que a vontade é o receptáculo do amor e do bem. Né? Então, a verdade, como disse ali, né, já Platão, né, verdade não está separada do bem, mas mais especificamente, a verdade ela é recebida no entendimento e o bem é recebido na vontade. Só que no homem regenerado ou no homem original, essas coisas eram uma só. Só que o homem decaído, ele tem a mente cindida, ele tem a mente fragmentada. A nossa condição é uma condição de desarmonia, em que o nosso entendimento entende de uma forma e a nossa vontade quer de outra. Né? Então, no processo de regeneração do homem, né, existe o casamento da divina verdade com o divino bem, né, que se dá pela união ou pela a conjunção do entendimento com a vontade. Esse processo é um processo fundamental da regeneração do homem. Então, aqui, né, a gente vai ver como é que isso se dá no sentido supremo e no sentido mais correspondencial, mais
representativo, né? Então, o que é Jacó? Jacó é o bem da verdade, né? A gente falou aqui da verdade e do bem, e Jacó, no sentido interno, ele representa o bem da verdade. Poucas pessoas sabem o que qual o bem natural que corresponde ao bem espiritual. Então tem isso, tem o bem natural, tem o bem espiritual e tem o bem celeste, né? Até porque a nossa mente, segundo Swedenborg, ela tem 3 níveis: o nível natural, o nível espiritual e o nível celeste, né? Então também são 3 níveis e 3 entradas também, né? São 3 dimensões da nossa mente, né? E as coisas, e até porque o universo tem esses 3 níveis, e às vezes, mas existe uma correspondência, isso é uma outra coisa importante na doutrina nas revelações de Swedenborg, sobre a ciência das correspondências. Sempre tem um bem, né, natural que corresponde a um bem espiritual e vice-versa, né? Mas aqui está dizendo que poucas pessoas sabem qual é o bem natural que corresponde ao bem espiritual, né? Deve haver uma correspondência entre eles, né? Então, deve haver uma correspondência entre o bem natural e o bem espiritual. É importante que se saiba que o plano em que nós estamos aqui, que nós percebemos pelos sentidos, entendeu? É o que Swedenborg chama de mundo natural, ou esfera natural, né? É aquilo que a gente poderia chamar de mundo material. É aquilo que Platão chamou de mundo sensível, né? É o que nós percebemos pelos sentidos. Essa realidade corpórea, a realidade do corpo, é chamado mundo natural. E o mundo espiritual é aquele que versa sobre o homem interno, que nós temos, que é o que sobrevive depois da morte do corpo, que sobrevive eternamente, quer dizer, a nossa parcela espiritual, tá? Então, como eu falei, deve haver essa correspondência entre eles, entre o bem natural e o bem espiritual. No sentido supremo, o texto está falando da glorificação do Senhor, né? O texto se trata do Senhor, mas no sentido, digamos assim, no sentido supremo, aqui se trata do Senhor e de como ele fez para tornar o seu divino, para unir, né? Unir o seu divino ao seu natural, né? Então, Jesus, na doutrina de Swedenborg, ele tinha uma parcela divina e ele tinha uma parcela natural, né? Então, no seu processo de glorificação, ele uniu o seu divino ao seu natural, né? Mas aqui o texto não vai desenvolver tanto esse tema, né? Vai se centrar, digamos assim, no sentido representativo que fala sobre a regeneração do homem, né? No caso da regeneração do homem, o natural, o homem natural, ou seja, aquilo que é o homem, o nosso corpo, aquilo que você vê no espelho, né? Esse homem externo, né, que nós temos aqui, a nossa vida corpórea, né, Swedenborg chama de homem natural, né? E como o Senhor o reduz à correspondência com o homem interno. Então, aqui está falando no processo de regeneração, tem que haver uma conjunção, digamos assim, né? Ou tem que haver uma representação, ou melhor, tem que haver uma correspondência entre o nosso homem externo natural com o nosso homem interno espiritual, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer no processo de regeneração, porque no homem decaído esses dois estão cindidos, esses dois estão separados. Esse interno é o espírito do homem que sobreviverá depois da morte. A correspondência entre o interno e o externo no homem deve ser feita no tempo da vida do corpo, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que alcançar enquanto a gente está na vida corpórea, porque depois que a gente passa para o lado de lá,
né, pelo que é revelado na doutrina de Swedenborg, isso já não será mais tão possível, ou já não será possível. Né? Por isso, daí a importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual enquanto a gente está no corpo. Né? A correspondência, né, portanto, entre esse interno e esse externo, no homem deve ser feita no tempo, na vida do corpo, ou seja, na dimensão temporal. Deve haver a conjunção de um com o outro. Né? Então, a conjunção do nosso interno espiritual com o nosso externo natural. Né? Ou seja, as coisas não podem estar divididas. Né? O Deus, ele detesta a divisão, né? A cisão entre as coisas. Então, né, na nossa condição original, todas essas coisas estavam unidas. Né? Segundo Swedenborg, Adão, ele foi uma raça que existiu no nosso planeta nos primórdios. São os adamitas, ou a Igreja Celeste. E nesse tempo, o homem não estava dividido como nós estamos divididos hoje. Né? Então, neles, a verdade, o bem, o entendimento, a vontade, o interno espiritual e o externo natural estavam unidos, conjuntos. Né? Com a queda é que houve essa cisão. E isso precisa, né, é necessário que haja, né, a conjunção entre ambos, né, para que a gente possa alcançar a redenção e a salvação. Né? O homem deve conhecer estas verdades antes que seja regenerado. Né? Então, dentro da doutrina de Swedenborg, a regeneração começa pela reforma do entendimento pelos veros, ou pelas verdades, né, que são meios de salvação. Né? Então, o homem começa a ser reformado pelo entendimento, depois é que entra na vontade. Então, primeiro, o entendimento do homem é reformado pelas verdades divinas, né, e depois a vontade ela é reformada pelo Senhor. Esse processo todo é dirigido por Deus. Deus opera e o homem coopera. Né? Então, o homem deve conhecer as verdades, ele deve ser introduzido nas verdades, né, antes que seja regenerado. Trata-se da frutificação do bem e da multiplicação da verdade que surge com a conjunção do externo com o interno ou do natural com o espiritual. Né? Então, as verdades elas vão se multiplicando e é isso que é entendido pelos rebanhos de cabras e ovelhas, né, como a gente vai ver no decorrer do texto. Esta frutificação e esta multiplicação é entendida pelo rebanho que é seguido, né, o rebanho, né, que significa o bem da verdade. Então, o rebanho lá de ovelhas e cabras representa o bem da verdade. Né? O rebanho de Jacó representa o bem genuíno da verdade que adquirimos por meio do bem representado por Labão. A gente já vai ver o que é o bem representado por Labão. Né? Porque as cabras de Labão, elas são, como diz o texto, né? Vamos voltar um pouquinho aqui ao texto. Né? Desculpa aqui. Aqui a gente vê que as cabras de Labão, elas são malhadas, são manchadas, malhadas, né? Salpicadas. Deixa eu ver aqui. Os rebanhos salpicados e pintados, né? Ou pode ser salpicados e malhados, enfim, né? Ou manchados. Então, o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer essas manchas? É porque ali são as verdades misturadas com as falsidades. Que é muito difícil você ter a verdade totalmente em seu estado puro, né? É aí que a gente vai ver, mas a gente vai chegar lá. Então, o rebanho de Jacó representa o bem genuíno da verdade que adquirimos por meio do bem representativo por Labão. Né? Então, a gente tem que saber distinguir entre as verdades e falsidades que estão muitas das vezes misturadas. Né? Então, o que significa a ovelha
preta, a ovelha negra, né? Como diz, a ovelha negra, né? Tem até um sentido negativo, a ovelha negra da família, mas aqui não. Aqui a gente vai ver que a ovelha negra não tem necessariamente um sentido pejorativo, né? O negro significa o próprio do homem, né? Então, o que é o próprio? É aquilo que a gente poderia chamar de ego. É porque Swedenborg escreveu em latim, né? E no latim ele chamou de o ego de próprio, né? Isso é uma coisa que o homem vai precisar superar durante o seu processo de regeneração, né? O homem degenerado, ele é guiado pelo ego. O ego, que é o sensual do homem, que é a ilusão de que nós temos uma vida independente, de que temos uma vida individual independente de Deus, né? E, no entanto, essa é a árvore o ego, né? Ele nos conduz à árvore da ciência do bem e do mal, ao passo que a árvore da vida é quando nós confiamos no Senhor, né? É quando realmente nós procuramos viver pelo Senhor, né? Mas o homem que está ignorado, que está iludido pelo ego, ele vive como se fosse um ser independente, né? Como se fosse o senhor da sua própria vida, né? Mas isso, na verdade, a gente vai ver adiante que é o ego, né? Então, a cor preta, a cor escura aí, representa a falsidade, né? Porque todas essas coisas que fundamentam a nossa ego-personalidade estão baseadas em falsidades e essa vida egóica, esse egoísmo, esse egotismo em nós nos conduz também a falsidades, né? Então, por isso que a coisa ali está misturada. O branco, né? O branco representa, né, a justiça, né, e o mérito do Senhor, a cor branca, né? E a justiça e o mérito do Senhor no homem, né? Então, a cor branca representa a justiça e o mérito do Senhor e também a justiça e o mérito do Senhor no homem. Mas aí também reside um perigo, a gente vai ver qual, né? Mas o branco, no sentido oposto, é a justiça própria, né, do homem. Então, é o homem que... Esse aqui é o grande perigo, é quando você começa a fazer o bem. Tem muita gente que, né, começa a fazer caridade, naquilo que ele entende por caridade, né, porque caridade é outro tema bem complexo, bem amplo. Mas a pessoa tenta fazer o bem, né, e para melhorar, para ser melhor, mas no final das contas ela acaba ficando orgulhosa do seu bem também. Olha, tá vendo como é que eu sou uma pessoa boa? Como é que eu ajudo os outros? Como é que eu faço o bem? Né? Aí ela começa a se achar o quê? Merecedora de elogios, merecedora da bênção de Deus porque está fazendo bem. Isso é o ego, né? Quer dizer, a ilusão do mérito próprio, entendeu? É uma manifestação do próprio, do ego, que precisa ser vencido no processo da regeneração. A verdade sem o bem, né, é acompanhada de mérito próprio, né? Então, toda vez que entra esse ego, o próprio, toda vez que entra essa coisa do mérito, da pessoa se achar merecedora, entendeu? Com certeza, né, a verdade dela está meio separada do bem, né? A verdade está cindida, está desconectada ou desconjunta ao seu bem correspondente, né? E quando alguém faz o bem, não pelo bem mesmo, né? Não pelo bem da verdade, é porque quer quer recompensa e o faz por amor a si mesmo, né? Então aí a importância, né, da gente fazer o bem simplesmente pelo bem e não para você colher frutos daquilo ou você achando que pode comprar a Deus, né, que pode, né, digamos assim, fazer barganha ou se achar merecedor, né, ou fazer a coisa simples, fazer o bem que é pior pela honra e pelo ganho, quer dizer, uma coisa altamente egoísta e egotista, né? Isso é uma grande armadilha. O ego, portanto, é uma coisa que precisa ser superada pelo homem que está em processo de regeneração. Enquanto que quando
quando alguém ama a verdade do bem, esse bem é iluminado pela luz do Senhor, né? Então, quando alguém faz a verdade reconhece a verdade do bem e de uma certa forma recebe na sua vida a verdade procedente do bem, né? Esse bem ele é iluminado, né, pela luz do Senhor, né? Então, olha que coisa interessante. Quanto mais o homem, né, busca a verdade, recebe a verdade procedente do bem, né, na sua vida, mais o Senhor vai iluminando o entendimento daquela pessoa, né? E mais ela vai, né, de uma certa forma, recebendo esclarecimento e luz do Senhor na sua caminhada rumo à regeneração. Então aqui vai falar o que se representa essas manchas nesses animais, né? Manchado significa a verdade misturada com a falsidade. Salpicado, né, é o bem com o qual se mistura. Então ali você tem aquela mistura, né, as manchas, como se a falsidade estivesse manchando a verdade, né? Isso acontece porque nas religiões, né, as verdades que estão na palavra estão misturadas com as falsidades que vêm das interpretações feitas pelo homem, por sacerdotes, né? Durante séculos a igreja vem sendo, os veros e os bens da igreja vêm sendo adulterados por interpretações errôneas feitas pelo clero, feitas por teólogos, né, que estão movidos por esse ego, né, e fazem, né, ao invés de se dirigirem diretamente ao Senhor para receberem a iluminação, confiam demais no seu intelecto, né? Então, olha, o orgulho intelectual como uma manifestação do ego, do próprio do homem, né? E dessa forma eles mancharam a religião, né? De uma certa forma eles macularam a religião. Então o homem tem esse problema, ele precisa ser reformado pelo entendimento, mas quando ele vai buscar as verdades nas religiões, ele descobre que as verdades, né, estão misturadas. Então tem que haver um processo, né, digamos assim, de separar o joio do trigo aí, que a gente vai ver no decorrer da nossa explanação, né? Então essas cabras e ovelhas manchadas e salpicadas de Labão, né, representam os bens misturados com os males e as verdades misturadas com as falsidades, mas servem para introduzir as verdades genuínas. Então a gente vai ver que existem, né, níveis de adulteração da verdade e níveis de males, né, que são toleráveis nesse processo todo, desde que não haja confirmação nesses males e nessas falsidades, né, essas coisas são toleráveis, porque as verdades genuínas estão ali misturadas e, de alguma forma, Deus permite, a gente vai explicar aqui como é que acontece, Deus permite que as coisas sejam ordenadas de uma tal maneira que, de alguma forma, o homem vai entender qual é o vero, né? Qual é o vero que realmente vai ser fundamental para ele. Todavia, há bens que não podem ser misturados com as falsidades. Igualmente, as verdades, né? Então, existem bens que não podem ser misturados com determinados males e existem determinados veros que não podem estar misturados com falsidades, né? Então, existe limite para isso, né? Para essa mistura ali no meio, né? Se não fosse assim, nenhum homem poderia ser regenerado, né? Essa é a grande questão. Os males e falsidades que não podem ser misturados são contrários ao amor de Deus e o amor ao próximo. É tudo que tem a ver com ódio, são aquelas interpretações que induzem ao ódio, né? Então a gente está vendo uma época, um aumento do discurso de ódio, nós estamos vendo aí a religião se envolvendo com práticas de ódio, né? De odiar, então as pessoas aí fazendo arma na igreja, fazendo sinal de arminha na igreja, né? Bandido bom é bandido morto. Então é um discurso de ódio, né, que a gente está vendo aí se alojando no seio da religião cristã, né?
E olha, Swedenborg escreveu isso no século XVIII. Não escreveu isso agora, não. Mas nunca esteve tão atual o que ele falou. Ou seja, ódios, vinganças, crueldades e falsidades e o consequente desprezo aos outros em comparação com o próprio, com a si mesmo, consigo mesmo, né? Então a pessoa se autoexalta, se acha o máximo, mas despreza os outros. Então todo tipo de interpretação das escrituras, todo tipo de discurso, né, eclesiástico que leva a esse tipo de conduta é uma falsidade que é inadmissível, ou seja, ela destrói completamente os veros e os bens da religião que podem ser meios de salvação, de redenção e salvação do homem, do ser humano, né? Agora, a coisa mais importante são os cordeiros, né? Os cordeiros representam a inocência, né? A ovelha negra, a inocência no próprio, no ego, né? Então, o ego ele não é tão ruim assim, né, quando ele tem inocência, né? Então a gente vai ver que a inocência ela representa aquela postura em que a pessoa se deixa ser guiada pelo Senhor, né? Então a ovelha negra ela representa o ego, a cor preta representa o próprio, o ego, mas a ovelha, o cordeiro, né? O cordeiro representa a inocência e a ovelha negra a inocência no próprio, a inocência no ego, né? E Labão significa o próprio, né? O próprio que é inocente, que pertence ao bem, né? Inocente que pertence ao bem, significado por Labão, né? Então olha a significação, né? Labão significa o próprio que é inocente, que pertence ao bem, significado por Labão, né? Então o próprio o ego humano que tem alguma inocência. A gente vai ver o lugar da inocência no processo de regeneração do homem. Em todo bem deve haver a inocência, para que seja realmente o bem. Caridade sem inocência não é caridade. Olha que coisa interessante. Caridade sem inocência não é caridade. Isso é bastante significativo, né? Também o amor para com o Senhor não é possível sem a inocência. Então, nem o amor ao próximo e nem o amor ao Senhor, o amor a Deus, são possíveis sem que haja inocência. Por isso, a inocência é o maior essencial do amor e da caridade, consequentemente, do bem, né? Então, o amor é o principal essencial, né, do amor e da caridade, consequentemente, do bem. A inocência, o que vem a ser, então, o que vem a ser, portanto, a inocência? A inocência é reconhecer que nada, a não ser o mal, vem do homem, né? Vem de si, né? Mas todo bem vem do Senhor. Isso deve ser confessado não somente com a boca, mas com o coração. Então, a inocência é o reconhecimento e a confissão, né, com o coração, com a boca e de coração, né? É reconhecer de coração que todo bem vem única e exclusivamente do Senhor e que de nós, né, do nosso próprio, do nosso ego, só vem o mal, né? Se os teólogos e os doutores da igreja tivessem essa consciência, eles jamais se arrogariam como senhores da verdade, né? Colocariam a sua interpretação e seus preconceitos pessoais como verdades divinas, né? Isso é o ego, o próprio do homem, né? Isso é a condição caída, é a condição em que o homem é rebelde perante a verdade e perante a Deus mesmo, né? Então isso é inocência, é reconhecer, né, que de nós vem só o mal, né? Então aí é que a gente busca a árvore da vida, né,
em distinção à árvore da ciência do bem e do mal, né? A árvore da ciência do bem e do mal é quando a pessoa, né, tem um orgulho intelectual e acha que pode encontrar pela sua própria inteligência todas as respostas, né? Mas a árvore da vida é quando você se dirige diretamente ao Senhor e busca dele a iluminação, busca dele, né, as respostas, busca da luz que vem dele, né, o esclarecimento, né? E todo amor para com o Senhor não é possível, portanto, sem essa inocência. É isso? Então, a inocência que acho que está bem claro, né? Por isso, a inocência é o maior essencial do amor e da caridade, consequentemente, do bem, né? Isso eu já falei. Então, que do homem nada existe além de escuridão, Por isso que o negro, a cor preta aí, ela representa o próprio, o ego, né? E o próprio e sua vontade é o mal. E o próprio de seu entendimento, quer dizer, o próprio da vontade é o mal. E o próprio de seu entendimento é a falsidade, né? Então, o ego da vontade, quer dizer, o próprio da vontade, né? As cobiças, o desejo pelo mal, os ódios, né? As desejos de vingança, tudo isso é o próprio na vontade, né? Como a vontade, ela é o receptáculo do amor, né, e do bem, né? No sentido oposto, ela também é o receptáculo dos males, né? Das cobiças infernais, né? E dos amores infernais, dos amores do mal, né? E o entendimento, né? Como a gente já viu que o vaso do entendimento, ele é o receptáculo da divina verdade, mas no sentido oposto ele também, quer dizer, no sentido contrário, né? Ele é o receptáculo das falsidades, né? Então ele pode ser tanto o receptáculo da verdade quanto da falsidade, né? O próprio do entendimento se torna o receptáculo da falsidade e o próprio da vontade o receptáculo dos males. Quando o homem está nessa crença, né? Ou seja, na crença de que o Senhor, de todo bem vem só do Senhor e dele só vem o mal, né? Quando o homem está nessa crença, o Senhor influi nele com o bem, né? Com bem e verdade, e insinua nele um celestial. Quer dizer, ele modifica, né, a natureza da egopersonalidade do homem, né? Ele influi na mente do homem, modifica a sua mente. Quer dizer, aquilo que Paulo falou, aqui acontece a verdadeira metanoia, a verdadeira mudança de mente, né? Que é branco e brilhante. Quer dizer, quando o homem está nessa crença de coração, de que todo bem vem do Senhor e que dele só vem o mal, o Senhor influi com o bem, o divino bem, a divina verdade, e insinua nele um celestial que é branco e brilhante, né? Olha que coisa bonita. A humildade só existe nestes termos, pois ela está na aniquilação do ego, né? Então, a humildade, vou ler de novo. A humildade só existe nestes termos, pois ela, né, está na aniquilação do ego, do próprio, e na repugnância de si mesmo, na ausência de si mesmo. Olha que coisa interessante, né? Então, o influxo do bem se dá num coração humilde e contrito. Então, uma parte essencial desse processo de regeneração do homem é a aniquilação do ego, a aniquilação do próprio, né? E a humildade só existe nesses termos, ou seja, nesta aniquilação do ego e do próprio do homem, né? E na repugnância de si mesmo, né? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está próximo dos humildes e contritos de coração, né? Ok, gente, esse é o sentido interno que eu gostaria de passar para vocês, né? É difícil, às vezes, a gente tentar transmitir tudo isso de uma forma clara, né?
que todos possam entender. E se vocês gostaram, né, dê o seu like e você estará me incentivando a fazer mais vídeos como este. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até mais.